Boa noite a todos. Eu quero saudar nesse dia 26 a todos e todas aqui presentes, mas especialmente a professora doutora Ana Fouto, a nossa convidada para a conferência de hoje, uma professora que eu tenho reputado diversas vezes. Ana já me ouviu falar isto e digo sempre em público, a considero dentre a constelação de bons e sólidos historiadores do direito hoje em Portugal, aquela que ocupa um lugar bastante especial, seja pela sua clareza, pela formação muito precisa, pela argumentação e metodologia de pesquisa que se espelha em todas as suas conferências, e sabe que admiro muito o seu trabalho e, por isso, lhe chateio sempre que possível para que possa nos dar aqui uma palavra, e é sempre uma alegria grande. Obrigado por ter vindo, Ana. A professora Ana é doutora em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa, é professora auxiliar também na faculdade, no grupo de Históricos Jurídicos, e também com uma participação bastante destacada na área da história das relações internacionais, do direito internacional, e nessa reflexão também sobre o pensamento internacional. Mas hoje, o que a traz aqui é também uma área da sua predileção, e sobre a qual eu já tive a oportunidade de ouvir falar algumas vezes, que é a segunda escolástica, escolástica ibérica, ou neoescolástica, especialmente sobre os temas do direito natural, da lei natural, do direito humano e da lei divina. E sobre isso, então, é a nossa conferência hoje. Seja muito bem-vinda novamente, Ana, é uma alegria tê-la aqui, e somos todos atentos e todos ouvidos aqui para você. Após a sua exposição, é que nos reservamos alguns minutos para eventuais debates, perguntas que tenhamos a lhe destinar, mas a conferência é sua e somos aqui todos seus alunos. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada, Sandra. Eu quero agradecer muito as palavras tão gentis. O professor Sandro Alex Simões é um colega também muito estimado, que eu tenho a sorte de já conhecer há alguns anos e de ser colega na Faculdade de Direito também no nosso grupo de Ciências Histórico-Jurídicas. É uma grande honra ter ouvir essas tuas palavras. Eu fico sempre sem jeito, é simpatia e carinho, certamente, mas agradeço muito poder estar aqui a conversar convosco e poder contribuir com algumas notas da minha investigação para a vossa reflexão. É sempre muito bom participar nestes grupos de investigação, e, portanto, também saúdo o professor Sandro Alex Simões pela organização destes seminários e por manter este diálogo, que é sempre, enfim, é sempre frutuoso e além de ser um gosto e um prazer que nós temos. Enfim, Sandro, deixaste muito à vontade com o tema. Isto, absolutamente à vontade. Que é um mundo, e claro, muito se tem escrito, só para, enfim, esclarecer o meu caminho até estas matérias. Eu, na minha tese de doutoramento, trabalhei o conceito de direito subjetivo no pensamento da segunda escolástica, e, portanto, é muito nessa perspectiva também que trabalho estas áreas, no fundo, numa perspectiva de história do pensamento jurídico e de formação de conceitos. E, muito particularmente, a interpelação que me tinhas feito, Sandro, no convite, era para, no fundo, expor aqui um pouco esta relação entre o conceito, no fundo, de direito positivo e direito suprapositivo, a identificação das leis eterna, natural, divina, no fundo, como é que esta reflexão e de que forma é que a reflexão teológica importa para a reflexão jurídica. E esse é, desde logo, um aspecto importante quando se trata de olhar para a importância da segunda escolástica, e aqui, obviamente, não é nada de novo, já há bibliotecas imensas escritas sobre a importância dos escolásticos, e muito particularmente desta
segunda escolástica que tem tantas designações, não é? Segunda escolástica, os nossos colegas do outro lado da fronteira gostam de designar como escolástica espanhola, enfim, escolástica peninsular. Ou mais reduzido, escola salmantina. Aí é mais complicado. Exatamente. Há para todos os gostos, mas de facto há desde logo aqui uma utilização cómoda, não é? Porque nós estamos aqui a identificar uma escola e podemos de facto fazê-lo, identificando os pontos comuns, mas também é verdade que a riqueza desta corrente, desta metodologia, porque ao fim e ao cabo é muito isso que está em causa, vive também da variedade e, se quisermos, das fases e das sub-escolas que nós conseguimos identificar e a forma como elas refletem depois na teorização, designadamente do conceito de direito e, muito particularmente, do direito numa perspectiva subjetiva, também revela essa variedade, essa riqueza que nós encontramos. Mas, de facto, desde logo, há uma questão que convém explicitar e que tem que ver precisamente com, no fundo, tentar colocar de uma forma mais rigorosa esta relação entre os âmbitos, o teológico e o jurídico, de que forma é que no discurso, porque é muito isso também que está aqui em causa, é a formação de discursos e é muito essa a perspectiva também da minha análise, a análise da formação do discurso jurídico. A escola peninsular, a segunda escolástica, foi identificada também como uma escola de continuidade, para sermos mais simpáticos, entre um pensamento não moderno e o pensamento moderno, uma escola que se aponta ou que se apontou uma dimensão de algum atavismo, precisamente pela manutenção da perspectiva teológica na análise do fenómeno jurídico, ao passo que também a riqueza da segunda escolástica também foi analisada precisamente da perspectiva da inovação, ainda que mantendo uma estrutura de pensamento, ou se quisermos um método de análise dos fenómenos jurídicos que tinham muito de continuidade com a escolástica medieval e, portanto, nesse sentido é preciso explicar como é que nós superamos, no fundo, aquela análise mais tradicional de que o pensamento moderno teria na sua gênese também um momento de ruptura, de cisão com esta perspectiva epistemológica, porque também é isso, está em causa também uma compreensão dos saberes para perceber a forma como eles se articulam, desde logo com o conhecimento teológico e, portanto, esta ideia de que a autonomização do direito face à teologia seria aqui um momento de modernização e daí que as correntes escolásticas fossem identificadas como correntes que pertenceriam, de certa forma, ainda a um passado que se prolongava anacronicamente nos novos séculos, também exige alguma superação. Desde logo porque, e aí na teorização moderna do direito natural, não é? Todos nós temos conhecimento da perspectiva de uma formulação racional do direito natural permitir a superação da explicação teológica do direito natural e, portanto, permitir uma autonomização mais plena dos fenómenos jurídicos. E isso talvez fosse mais representado na expressão associada a Grócio do etiam si Deus non daretur, não é? E, portanto, ainda que Deus não existisse como postulado hipotético, mas ao mesmo tempo explicativo e fundador de uma perspectiva, se quisermos, secularizada do direito natural, teria permitido aqui um momento de ruptura.
o que é interessante neste trabalho de análise dos discursos é perceber que esta explicação, e aqui estamos a entrar já em linha de conta com um dos aspectos que me tinha sido solicitado, no fundo, explicar de que forma é que estes diferentes conceitos do direito positivo e direito suprapositivo se articulam e, no fundo, consolidam um discurso jurídico moderno, porque ainda que para efeitos puramente cronológicos, já veremos, creio que não só cronológicos, mas para efeitos de periodificação e desta arrumação que nós gostamos nas questões históricas ou nas perspectivas históricas, esta modernização do discurso jurídico se passaria por essa ruptura, por esse momento de, se quisermos, um Big Bang jurídico, esse grito do Ipiranga, se me permitem, da autonomização do direito natural. É complicado se nós percebermos, ou quando nós percebemos que essa expressão e essa utilização de um modelo hipotético de compreensão de um direito natural que existiria, ainda que Deus não existisse, sendo que este é sempre um postulado hipotético, não é? E daí o conjuntivo, mas ainda assim essa expressão é uma expressão que circula na literatura teológica escolástica desde o século XIV e, portanto, não tem esse sentido de ruptura tão grande que muitas vezes se atribui à leitura que se faz dessa expressão naquele momento em grosso e, portanto, é preciso às vezes olhar com um bocadinho mais de cuidado e, sobretudo, perceber de que forma é que a inclusão destes conceitos de direito suprapositivo importam para a conformação de um discurso jurídico moderno. Essa é uma das questões que me interessa, porque, no fundo, olhar para a modernização do discurso jurídico como um processo de progressiva alienação, se quisermos, do conceito de direito natural é muito complicado, ou pelo menos de um conceito de direito natural como um conceito verdadeiramente suprapositivo, é um conceito que me parece complicado, ou pelo menos deslocado quando nós olhamos para o século XVII, e sobretudo, ou XVI e XVII, e sobretudo porque a utilização de um conceito de direito natural baseado na razão, que não é antagónico a um conceito de direito natural enquanto direito suprapositivo, também no sentido teológico do termo, tudo isso deve ser tido em conta quando se faz uma leitura de um conceito absolutamente fundamental para perceber o discurso jurídico moderno, e quando falo no discurso jurídico moderno estou a referir-me quer ao conceito de direito no sentido subjetivo e emanações deste conceito mais estrutural, como por exemplo um conceito de direitos naturais num sentido subjetivo que funcionam inclusive como limite à atuação do poder, por exemplo. Nós encontramos este tipo de discurso em tratados teológicos do final do século XVI, início do século XVII, e, portanto, é relevante tentar perceber de que forma é que nós lemos estas construções, porque elas são também originais desta escola, e, portanto, como é que a introdução de conceitos que nós reputamos ou identificamos como conceitos claramente modernos ocorre numa escola que, do ponto de vista metodológico, é uma escola de continuidade, com uma metodologia medieval, escolástica, e que, para aquilo que tinha sido aqui colocado como postulado inicial desta minha conversa, que eu espero que seja uma conversa também, não só um monólogo, como é que a articulação do direito suprapositivo com o direito positivo contribui para a conformação aqui de um discurso jurídico moderno. Um dos aspectos que pode ser interessante, não sei se têm explorado isso no vosso seminário, mas um aspecto que é importante porque, se quisermos, as nossas ferramentas mentais, as nossas ferramentas intelectuais, a forma como nós aprendemos, a forma como nós trabalhamos,
condiciona muito, necessariamente, aquilo que é o resultado depois da nossa reflexão. E no caso da segunda escolástica, para identificar esta escola enquanto tal, enfim, como em todas as escolas, há que identificar um capo de escola, há que identificar um momento, há que identificar, sobretudo, alguma inovação metodológica que justifique nós conseguirmos encontrar aqui um elemento de identidade que seja também um elemento distintivo. Sobretudo quando falamos de uma escola que acaba por ser caracterizada como uma segunda qualquer coisa, não é? Neste caso, uma segunda escolástica, e, portanto, sendo aqui uma escola de continuidade, onde é que está o caráter distintivo. Em relação à inovação, se quisermos, metodológica, olhando às ferramentas de trabalho, nós temos de olhar, em primeiro lugar, para a produção de pensamento e de discurso jurídico num contexto de ensino do direito. Esse é um aspecto que eu acho também muito interessante a ter em conta, não só no ensino que nós fazemos, não é? Mas na nossa investigação, ou seja, a produção do discurso jurídico ocorre em níveis diferentes da atuação dos juristas. A atuação dos juristas no meio académico, o ensino das questões jurídicas é um dos níveis que deve ser analisado na sua dimensão autónoma, e neste caso muito particular há aqui um aspecto que não pode ser ignorado, ou seja, o ensino das matérias jurídicas, tal como nós as entendemos hoje, não ocorre da mesma forma, desde logo nas mesmas estruturas académicas, quando nós olhamos para, e vamos olhar aqui para a segunda escolástica, para o início do século XVI. Ou seja, há matérias que são tradicionalmente ensinadas em cursos, em faculdades que se autonomizam do ponto de vista científico enquanto jurídicas, ou seja, nós olhamos para o ensino do direito na Idade Média, a partir da criação desta estrutura muito própria de transmissão de conhecimento, que é a criação das universidades, e nós vemos o ensino do direito estar também na gênese da criação das universidades, e isso é muito importante porque a criação de um processo formalizado, com regras próprias de ensino, de transmissão de conhecimento e de produção de conhecimento, é muito importante para perceber a criação de espaços culturais, obviamente, e o direito é um espaço cultural que une um espaço territorial que não é politicamente uniforme, não é? Portanto, o ensino do direito faz parte também da criação de uma Europa cultural durante séculos, em que há uma circulação de conhecimento e há uma criação de regras próprias para estas entidades que têm um grau de autonomia até política e jurídica importante, não é? Nos diversos reinos em que são criados, nas diversas estruturas ou entidades políticas que aceitam estas universidades, estas comunidades de professores e alunos, porque é assim que elas começam. E no caso do ensino do direito, nós vemos isso, vemos as faculdades de leis e as faculdades de cânones, portanto, ao fim e ao cabo, as duas estruturas básicas do ius commune, o direito romano por um lado e o direito canónico por outro, que se estruturam no ensino, na transmissão do conhecimento e na produção do conhecimento a partir da análise de textos. Isso é um aspecto sempre muito importante a ter em conta quando olhamos para a formação de discurso jurídico e para uma história da construção dos conceitos jurídicos, porque o ensino do direito neste contexto, tal como o ensino de outras artes ou ciências, é feito a partir de textos, de leituras e comentários de textos. E, portanto, os textos de base têm têm um papel, por vezes, quase mítico, têm uma autoridade, têm uma mística própria. O que é escrito tem um valor muito especial. E no caso do direito, nós temos a centralidade dos textos justinianeus e temos a conformação
também do direito canónico num processo mimético de construção de monumentos jurídicos, no fundo de natureza compilatória, semelhantes à organização justinianeia do direito civil, no fundo do direito romano, que é o direito civil, que permita um tipo de trabalho semelhante. Mas isto não esgota as matérias jurídicas, isto não esgota aquilo que nós hoje trabalhamos nos nossos cursos de direito. Nós não encontramos no ensino do direito romano ou no ensino do direito canónico aquilo que nós hoje consideramos como a filosofia do direito ou uma teoria geral do direito. Essas matérias nós não as encontramos tanto, ou muito pouco, ou nada, no trabalho que se faz de comentário às compilações de direito positivo, que são os monumentos justinianeus, que são as grandes compilações de legislação canónica, seja curial, seja conciliar. Portanto, esse tipo de matéria que nós hoje arrumamos, se assim quisermos, na filosofia do direito, na teoria geral do direito, esse tipo de matérias implica uma reflexão sobre o significado do fenómeno jurídico na experiência humana, que cabe não no ensino do direito, mas no ensino da teologia. E, portanto, um aspecto que me parece importante frisar é este, é o de compreender a formação de discurso jurídico em articulação com o desenvolvimento do pensamento teológico, não como uma subalternização do direito, mas como um passo essencial da própria formação do discurso jurídico, de níveis diferentes de formação, de compreensão do fenómeno jurídico, e que se justifica também pela concepção escolástica da arrumação e da hierarquia dos conhecimentos, que colocava a teologia num patamar de ciência heurística, ou seja, uma ciência que dotava de sentido último todas as outras. E, portanto, há uma dimensão de reflexão nos conceitos jurídicos que é própria da construção teológica e não tanto da construção que nós encontramos no trabalho que se faz nas faculdades de leis e de cânones, e que é, ainda assim, essencial para perceber a formação do discurso jurídico. E mais, há uma dimensão de consolidação técnica da linguagem jurídica que se encontra no trabalho dos teólogos como não se encontra no trabalho dos civilistas ou dos canonistas. Não é que haja um entendimento estanque, obviamente, das matérias, mas vê-se, de facto, uma forma muito flexível, muito plástica, se quisermos, de utilização de fontes de natureza muito variada na conformação do discurso dos teólogos sobre o fenómeno jurídico. E que deve ter em conta também o seguinte, que o facto de estes professores de teologia serem, portanto, teólogos, não afasta o facto de eles serem também juristas, e alguns deles são os mais sofisticados juristas que são solicitados para emitir pareceres jurídicos, não apenas enquanto teólogos, mas enquanto, por serem teólogos, juristas especialmente refinados, especialmente completos, diríamos assim. E isso nota-se porque quando nós estudamos determinado tipo de fontes teológicas, e eu estudei em particular os tratados sobre a restituição, que já explicarei no fundo de que é que se autonomizam, porque isso também ajuda a explicar o método
do ensino das questões jurídicas pelos teólogos. Quando nós lemos estes tratados, estes comentários, ao fim e ao cabo, a uma parte da Suma Teológica, nós percebemos que há uma facilidade muito grande e muitas das vezes uma utilização até inovadora de trabalho jurídico na utilização de fontes muito variadas. Estes teólogos tanto utilizam, e enfim, imagino que no seminário estejam todos familiarizados, enfim, com a importância do conceito de autoridade na estruturação da argumentação, designadamente jurídica, neste tipo de discursos historicamente identificados. O discurso da autoridade, o argumento, melhor dizendo, de autoridade, é um argumento importante, não é um argumento que sirva para, no fundo, eliminar a necessidade de justificação. Há uma forma, como digo, também muito flexível de utilizar as fontes, utilizando sem veneração, digamos assim, utilizando sem veneração as fontes, mas sim utilizando a valia da autoridade na estrutura do argumento que se está a apresentar e, portanto, tanto se invocar Aristóteles para concordar como para discordar. Claro que as fontes do direito divino, se quisermos, e sobretudo as fontes das escrituras, obviamente, merecem um tratamento não crítico, um tratamento crítico, mas não um tratamento que permita a desconsideração, obviamente. Há, sobretudo, uma tentativa de compatibilizar leituras de autores, de textos, de passagens muito diferentes e que se podem contradizer, mas esse esforço de compatibilização, de coerência interna do direito canónico tinha sido feito num período muito recuado da construção do direito canónico, não é? O decreto de Graciano, do século XII, é um magnífico monumento jurídico de estruturação de regras de interpretação por forma a conseguir extrair não só um sentido útil, mas sobretudo uma coerência interna de uma massa imensa de cânones, e cânones no sentido mais lato do termo. Qualquer regra de direito canónico, seja ela de origem, tenha ela origem nas escrituras, tenha ela origem na tradição da Igreja, tenha ela origem em concílios, tenha ela origem em decretais do Papa mais recentes, portanto é um esforço imenso de concordância, não é? Aliás, o título, não é, original do decreto graciano, a concórdia dos cânones discordantes, e, portanto, e é um monumento muito importante para perceber, por exemplo, como é que o direito canónico estrutura regras de interpretação jurídica que nós ainda hoje ensinamos aos alunos do primeiro ano, não é? O argumento literal, o argumento teleológico, o argumento histórico, enfim, está tudo ali definido em função de um propósito, que é o da interpretação do sentido das regras numa concepção coerente, de um corpo coerente. Mas dizia eu que nós vemos os teólogos da segunda escolástica trabalhar de uma forma muito hábil, muito flexível, fontes que vão desde as fontes teológicas, filosóficas, sejam elas dos filósofos cristãos, sejam elas dos filósofos pagãos, fontes estritamente jurídicas. Nós encontramos estes tratados pejados de citações de remissões para o direito justinianeu, por exemplo, para o direito civil justinianeu, para o direito canónico, enfim, há uma facilidade muito grande e um conhecimento dos textos jurídicos e, portanto, um reconhecimento também de que não se trata de confundir o direito com a teologia, não é uma questão de confusão dos planos jurídico, moral, teológico, trata-se sim de uma compreensão integrada dos planos de saber. E esse é um aspecto que merece ser tido em conta. Relativamente às referências que eu fazia há pouco, à necessidade de ter em conta ou de ter muito presente sobre o que é que se ensina e sobre o que é que se escreve no contexto académico
para perceber também o sentido daquilo que nós depois lemos como produtos acabados, não é? Ou seja, perceber os pontos de partida para perceber porque é que se escreve sobre determinadas matérias é importante, e no caso da segunda escolástica é especialmente importante porque a autonomização desta escola, que no fundo decorre do reconhecimento da influência que Francisco de Vitória, portanto um dominicano, que começa a ensinar nos colégios dominicanos em Espanha na década de 20 de 1500, depois de fazer a sua formação no centro da teologia, não é? Que era Paris, não é? A Universidade de Paris, que é uma universidade, enfim, com uma história riquíssima, e a história das universidades, a história da evolução das universidades europeias é muito interessante para perceber também porque é que certas correntes têm mais peso numa universidade ou noutra, e neste caso em particular, olhando para o início do século XVI, nós percebemos que Francisco de Vitória, que estuda em Paris com os mestres parisienses, que são, enfim, os escolásticos parisienses muito influenciados pelo conciliarismo, um conciliarismo triunfante no século XV, e isso percebe-se porque o século XV abre com a solução da crise do cisma do Ocidente e, portanto, com a solução através de um concílio de um problema que fragiliza muito a legitimidade do Papa e da Cúria no contexto mais lato da Igreja. Portanto, há aqui um aspecto interessante a explorar também quando se trata de perceber algumas orientações de base da segunda escolástica, mas, portanto, temos uma influência interessante no ensino da teologia em Paris, com as influências conciliaristas, por um lado, com as influências franciscanas, da escola franciscana também, na Faculdade de Paris, que permite, e num momento que é um momento também de síntese, de superação de divisões na universidade, por um lado, e naquilo que se ensina e como se ensina, por outro, permite a Francisco de Vitória regressar à Espanha e aos colégios dominicanos e trazer para o ensino da teologia e estruturar o ensino da teologia em função do ensino baseado na leitura e comentário de alguns textos fundamentais. Se na escolástica medieval nós temos, durante algum tempo, um predomínio muito grande do ensino baseado nas sentenças de Pedro Lombardo, também é verdade que em Paris, no século XIII, no final do século XIII, nós começamos a assistir a um interesse e a uma utilização da Suma Teológica de São Tomás de Aquino como base da leitura. Isto porque, obviamente, como todos sabemos, as lições no ensino escolástico são, enfim, como a própria etimologia que nos ficou da palavra lição, são leituras, não é uma lição, é uma lectio, e, portanto, há uma leitura de textos fundamentais, de textos de base, que são comentados. A estrutura desses textos e a perspectiva desses textos, obviamente, condiciona depois a perspectiva e a arrumação das matérias, e no caso da utilização e da estruturação do ensino da teologia, e muito particularmente para o direito, interessa muito particularmente o ensino da teologia moral, ou seja, um ensino da teologia em função da definição da ação e de uma valoração da ação, que é especialmente importante para o direito, obviamente, e, portanto, isso é muito visível nas cadeiras de teologia moral que nós encontramos nos cursos de teologia, em que a estrutura
da Suma Teológica se torna muito importante para perceber o tipo de obras que nós vamos ter como obras de referência no pensamento jurídico na Idade Moderna. Muito particularmente os tratados de Legibus, por um lado, de Legibus, e os tratados de Justitia et de Iure. No fundo, estamos a falar de dois grandes tipos dois grandes tipos literários de natureza jurídica, produzidos por teólogos, em função, no fundo, dos comentários a duas partes distintivas da Suma Teológica, que está dividida, no fundo, nas suas partes, está dividida na primeira parte, na segunda parte, obviamente. A primeira parte da Suma Teológica dizia respeito à instituição, à existência de Deus e à natureza, à criação, ao fenómeno da criação, à natureza dos anjos, à natureza do homem. A segunda parte da Suma Teológica, no fundo, apresentava duas grandes partes e, portanto, é usual na estrutura e na leitura das edições da Suma Teológica nós termos esta referência à primeira parte da segunda e à segunda parte da segunda, e isso é muito frequente nas fontes que nós trabalhamos no direito, precisamente porque a segunda parte da Suma Teológica incide sobre, no fundo, a finalidade do homem e os atos do homem, por um lado, e nas virtudes. E, portanto, a primeira parte da segunda parte da Suma Teológica incide sobre, e é nela que se encontra a teoria da lei, se nós quisermos, incide sobre a finalidade e, portanto, o fim último do homem, a causa final do homem e os atos do homem, e, portanto, nesse sentido, nós encontramos nessa primeira parte da segunda parte da Suma Teológica uma teoria da lei, e é por isso que os tratados de Legibus decorrem essencialmente desse comentário a uma parte desta primeira parte da segunda, portanto, a prima secunda, designadamente um conjunto de questões, das questões 90 a 108 da prima secunda e da Suma Teológica. Por outro lado, a segunda parte da segunda parte, portanto, a secunda, e é usual, portanto, nas fontes nós vermos isto indicado com a utilização da numeração romana, não é? A segunda parte da segunda parte respeitava essencialmente uma teoria das virtudes, e por isso, sendo a justiça uma das virtudes, nós encontramos no comentário à segunda parte da segunda parte da segunda escolástica, e enfim, e há algumas das questões que se autonomizam nessa estrutura, encontramos então os comentários e a teorização sobre o conceito de justiça e de direito. E, portanto, se quisermos, estes são os dois grandes blocos que nós identificamos relativamente ao fenómeno jurídico na arrumação da Suma Teológica, que, por a Suma Teológica assumir no ensino da teologia numa fase, se quisermos, tardia da escolástica, portanto, essencialmente do século XIV em diante, e muito particularmente naquilo que Vitória vai fazer no ensino da teologia na Península Ibérica, promovendo esta organização dos cursos também em função do estudo de partes da Suma Teológica, permite que nós depois cheguemos à produção bem estruturada destes tratados de Legibus, por um lado, e os tratados de Iure, de Justitia et de Iure, por outro. A terceira parte da Suma Teológica dizia respeito à pessoa de Cristo, enfim, não tem propriamente tanta relevância, embora seja muito usual. Nós encontramos também algumas matérias de natureza jurídica, porque além da pessoa de Cristo, há também, é uma parte que diz também respeito à instituição dos sacramentos e, portanto, a propósito depois da instituição dos sacramentos, há algumas matérias. Mas, essencialmente, a segunda parte
da Suma Teológica, é onde nós encontramos aqui uma matéria essencialmente jurídica. O facto de ser trabalhada numa perspectiva teológica não lhe retira essa natureza jurídica. Até porque estes teólogos, tendo uma visão integrada do fenómeno ou dos fenómenos da existência do homem, porque ao fim e ao cabo é isso que está em causa. As várias partes da Suma Teológica dão-nos essa perspectiva, e a segunda parte diz respeito, no fundo, à existência e ao sentido da existência e à orientação da atuação do homem. É importante ter em conta que é, de facto, a partir daqui que nós vamos ver a enunciação à maneira do que nós encontrávamos, por exemplo, nas fontes justinianeias, não é? Que nós encontramos uma definição dos sentidos vários da palavra ius, e isso dá-nos depois também uma diferente orientação nestes tratados de Legibus ou nos tratados de Justitia e de Iure, que incidem sobre as diferentes acessões da palavra ius, do termo ius, e, portanto, o ius no sentido daquilo que é justo, o justo, aquilo que é devido, é o sentido mais trabalhado, se quisermos, nos tratados de Justitia et de Iure. O sentido de ius enquanto lei, obviamente, aparece-nos mais desenvolvido nos tratados de Legibus. Obviamente que outros sentidos típicos, tradicionais, e que são retirados das próprias fontes romanas, são também indicação de uso num sentido o direito enquanto ciência do direito, a jurisprudência romana, não é? O local em que se realiza a justiça, não é? Portanto, no sentido do foro, o foro no sentido do fórum romano, e, portanto, a referência à ius com o sentido do local onde se fazia direito, e a própria sentença que dita o que é justo, não é? Mas, portanto, nós temos aqui, se quisermos, e olhando aqui para uma apresentação desta utilização de determinado tipo de fontes que condiciona a produção de um outro tipo de fontes, nós percebemos, por um lado, uma das características essenciais da segunda escolástica, embora ela não seja tão linear como parece, que é um tomismo assumido na metodologia da segunda escolástica, desde logo, num plano mais imediato, se quisermos, pela adoção, pela utilização da Suma Teológica como um texto fundamental de base na estruturação dos próprios cursos de teologia. Não é? E, portanto, aí temos uma primeira dimensão. E, claro, no caso de Francisco de Vitória, é interessante porque, sendo um autor que estuda com os mestres parisienses, e é um autor que não repete, que não mimetiza, que não se limita a repetir, ao fim e ao cabo, a lição dos mestres, de um Pedro Crockert, por exemplo, de um John Mair, mas é um autor que, apesar de utilizar ou de remeter nas suas definições, muito particularmente na definição de direito numa acessão subjetiva, dizemos nós, não o Francisco de Vitória nem os seus contemporâneos, esta utilização do adjetivo subjetivo e objetivo é mais tardia, mas uma das acessões da palavra direito numa acessão subjetiva, dizia eu, portanto, o direito enquanto faculdade, que é uma definição que se encontra nos escolásticos medievais e que Francisco de Vitória acolhe, ele não a acolhe na acessão que se conhece nos mestres parisienses com quem ele estuda mais de perto, designadamente ao introduzir, ou se quisermos, ao estabelecer aqui uma síntese entre dimensões, uma dimensão voluntarista, se quisermos, na definição do direito enquanto faculdade ou poder, ao fim e ao cabo, porque essa potestas
seu facultas, não é? Portanto, o poder faculdade enquanto definição do direito numa acessão subjetiva, que, enfim, na explicação, se quisermos, dos parisienses com quem ele estuda e que ele invoca mesmo quando diz que está a citar e está a alterar completamente a citação, que têm, obviamente, uma influência que se detecta do nominalismo franciscano, designadamente nesta centralidade que a dimensão do domínio enquanto poder do indivíduo tem na definição do que é o direito, designadamente o direito de agir, que é, digamos, mitigado ou alterado por Vitória num certo retorno, se quisermos, a uma linha mais estritamente tomista, quando define o direito como este poder ou faculdade. Eu estou aqui só a citar do comentário de Vitória à segunda parte da Suma Teológica, designadamente à questão 62, quando ele define, portanto, o direito como o poder ou faculdade que convém a alguém segundo as leis. Este segundo as leis é uma definição de Vitória que não está designadamente nos mestres parisienses, designadamente em Gerson, que ele diz estar a citar, e não está a citar na definição do direito enquanto poder ou faculdade, mas não com esta modulação, poder ou faculdade, que convém segundo as leis. E é importante perceber que, para Vitória, esta modulação, esta introdução, se quisermos aqui, de um elemento, que poderíamos dizer um elemento objetivo, nesta articulação com a definição do poder, que nós podemos dizer que, no fundo, funciona como um limite à definição do poder ou faculdade de agir, que, no fundo, é um poder ou faculdade de agir, limitado pelas leis. Essas leis são, obviamente, não só as leis positivas, ou diríamos até nem sobretudo as leis positivas, mas as leis suprapositivas e, muito particularmente, o direito natural e o direito divino. Claro, porque a lei eterna, na definição clássica, que designadamente que São Tomás de Aquino utiliza na Suma Teológica para explicar esta organização do direito suprapositivo, a lei eterna é uma lei que, por definição, nunca é conhecida pelo homem, porque o sentido do conhecimento implica sempre uma apropriação, e a lei eterna identifica-se com a própria divindade, e nesse sentido nunca é apropriável pelo homem, e, portanto, no fundo, quer o direito divino, quer o direito natural funcionam como direitos que medeiam, se quisermos, o conhecimento do homem do direito suprapositivo, designadamente da lei eterna, que se manifesta depois de formas diferentes, e, portanto, diríamos que o conhecimento da lei eterna é sempre um conhecimento mediato e mediado pelo conhecimento da lei natural e da lei divina. Sendo que a lei divina, obviamente, corresponde a uma lei que, sendo suprapositiva, é uma lei revelada e, portanto, que se pode identificar desde logo nas escrituras, e o direito natural, que é um conceito que nunca mais acaba, não é? Mesmo nos tempos mais antigos naturalistas, é um conceito que nunca acaba, mas o conceito de direito natural, de facto, é um conceito interessante porque tem na sua conformação, e quando nós chegamos ao século XVI já temos um conceito brutalmente complexo de direito natural, no sentido de ser um conceito que é formado com extratos sucessivos de sentido jurídico decorrentes de tradições jurídicas, de reflexão jurídica muito dispares, desde as importações filosóficas de origem grega no discurso técnico do direito romano, não é? E nós percebemos que o direito natural é uma importação
para o direito romano, e vê-se isso nas definições que vão sendo compiladas de direito natural, e algumas delas claramente têm um sentido filosófico muito pouco técnico dentro daquilo que são as definições do direito romano, não é? Como a definição de direito natural como o direito que é comum aos animais e aos homens, enfim, isto não é uma excrescência, é algo de estranho nas formulações do direito romano, mesmo clássico, mas é sobretudo um conceito que depois sofre, se quisermos, um batismo, não é? É um conceito filosófico e jurídico que se presta extraordinariamente a uma adoção e a uma reconfiguração pelo pensamento cristão, obviamente, e nós vemos isso, claro, e portanto as definições que nós temos também nos textos justinianeus, nas compilações justinianas, muito particularmente no Digesto, são já fruto de um trabalho, de uma alteração, muitas das vezes, dos sentidos dos textos originais que são compilados, e é um conceito que sofre esse batismo, se quisermos, não é? Portanto, é um conceito muito cristão, quando nós o vemos já em algumas passagens do Digesto, porque é um texto que se presta a isso, mesmo que o Digesto fosse uma compilação de textos e autores que são pré-cristãos ou não sendo pré-cristãos, não são cristãos, e nesse sentido nós vemos que há um trabalho muito importante dos teólogos sobre o conceito de direito natural. Se quisermos ir logo a um absolutamente importante, influente e que não pode ser ignorado nisto, que é Santo Agostinho, desde logo, não é? E que começa por estruturar uma enunciação tripartida das leis, e utiliza o termo lei e não direito, não é? A lei humana, a lei natural e a lei eterna, e portanto estas três leis no fundo dão-nos um retrato dos níveis de juridicidade que têm de ser integrados para serem válidos, e portanto no fundo o sentido último desta construção, que é uma construção cristã, na história da construção do pensamento jurídico ocidental, esta construção do direito natural e a sua importância para o direito, partindo do direito romano, é, sem dúvida alguma, uma construção cristã, e o sentido último é o de se encontrar um parâmetro de validade das leis criadas pelo homem que não depende da estrita vontade do homem. E se é verdade que nós encontramos esta discussão em fontes muito anteriores, até às próprias fontes jurídicas romanas que são compiladas no Digesto, nós podemos ir à filosofia grega e temos esta discussão, no fundo, sobre os níveis ou sobre as possibilidades de articulação entre a lei humana e a lei dos deuses, e quais são as consequências, no fundo, da violação das leis divinas pelos homens. Isto tem uma construção muito depurada no discurso jurídico dos teólogos escolásticos, os primeiros e os segundos, que é uma discussão e é uma construção jurídica no sentido de se afirmar e reafirmar a importância do conhecimento do direito suprapositivo para determinar a validade jurídica, os efeitos jurídicos dos atos dos homens, e, portanto, não se trata de âmbitos ou de níveis de juridicidade que são estanques, mas são níveis de juridicidade que, sendo distintos, desde logo na sua natureza e na sua origem, pertencem necessariamente sempre a um único plano integrado de juridicidade. O direito é entendido numa perspectiva una, tal como o homem é entendido numa perspectiva una. Essa é também, creio, uma das grandes características do pensamento da segunda escolástica, que é, em rigor, a primeira escola moderna no pensamento jurídico.
E é a primeira escola moderna, não apenas em sentido cronológico, porque nós estamos a olhar para uma escola que se define enquanto tal no início do século XVI, num contexto também muito particular, que é o de entidades políticas que estão a lidar com situações novas que desafiam as construções jurídicas que funcionavam e que eram conhecidas no contexto da Europa cristã, e no contexto de uma Europa cristã que se relacionava com os infiéis e os hereges, mas a realidade, designadamente, dos reinos peninsulares no início da Idade Moderna, portanto, do século XV em diante, é o de contacto primeiro, portanto, há aqui uma situação de inovação, já que não seja na situação em que estes reinos são colocados, e reinos aqui na acessão destas entidades, estruturas políticas que têm de definir as suas jurisdições. A novidade, já que mais não seja, no contacto com realidades que desafiam a construção conhecida, ou pelo menos a aplicação da construção conhecida. E por isso é que a segunda escolástica é também uma escola tão importante para perceber a renovação do discurso jurídico no início da Idade Moderna, precisamente porque é uma escola que tem de apresentar respostas, e esse é também um aspecto muito importante na caracterização da segunda escolástica enquanto escola jurídica moderna, que é a dimensão, a relevância que o casuísmo tem, e isto que foi apontado historicamente como um problema dos escolásticos e uma demonstração do atavismo, da não modernidade dos escolásticos, que é esta atenção ao caso, este aparente perder-se nas minudências do caso e, assim, perder a dimensão sistemática, não é? Obviamente isto é uma crítica muito típica do jusracionalismo avançado e do iluminismo, que vai ter também a sua influência numa interpretação da história do pensamento jurídico. Este casuísmo, dizia eu, é muito interessante do ponto de vista metodológico. Por um lado, ele decorre de uma mimetização que nós encontramos na primeira escolástica do método do direito romano, portanto, nós não nos podemos esquecer disso. Os textos que são lidos funcionam como padrões de método que é seguido no ensino e, portanto, na produção de conhecimento e na produção literária. O método dos jurisprudentes romanos, que é vertido nas compilações justinianas e muito particularmente no Digesto, é um método casuístico, é um método prático, é um método de chegar à solução, ou melhor, de chegar à regra através da aplicação do direito no caso, e por isso é que o caso é tão importante, mas o caso é também um momento de teste último das construções teóricas, se quisermos. E isso é muito importante no contexto da teologia e do ensino da teologia, porque, lá está, não nos podemos esquecer da dimensão prática, do contexto pragmático desta produção, ou desta transmissão e produção de conhecimento. Quem está a ensinar nestes cursos de teologia está a preparar padres. Esta é a base, se quisermos, daquilo que nós encontramos se olharmos para uma sala de aula de um curso de teologia, de uma faculdade de teologia no século XVI. Nós temos a preparação, essencialmente, de padres. E uma das funções essenciais de um padre, olhando para a função dos clérigos, dos religiosos, dos padres, muito particularmente na sociedade do século XVI, é a confissão, é orientar a ação do cristão de acordo com as orientações da doutrina cristã, para assegurar a salvação da alma na experiência atual do homem. Portanto, esta integração do plano existencial com o plano último
da finalidade do homem, designadamente a sua salvação espiritual, é sempre o contexto de base daquilo que se está aqui a fazer. A preparação dos confessores é um dos elementos fundamentais para perceber porque é que nós lemos, no fundo, os tratados que correspondem aos cursos de teologia moral, e volto a dizer, a teologia moral, de facto, é extremamente importante, porque é esta aplicação, se quisermos, prática da teologia, é esta aplicação da teologia à dimensão moral, portanto, à dimensão da ação do homem, e é nesse contexto muito particular que nós encontramos, a propósito da definição, ou do comentário, melhor dizendo, à questão da restituição, que é uma questão que se encontra na segunda parte, que nós vamos encontrar uma teoria do direito que depende de uma arrumação sistemática da justiça enquanto virtude nesta segunda parte da Suma Teológica. Muito particularmente, a restituição é um instituto que é, por um lado, decorrente da justiça comutativa, e, portanto, esse é um aspecto importante e que explica porque é que, na definição que se faz de direito neste contexto, a dimensão a definição da igual liberdade do homem é tão importante para explicar depois a conformação do conceito de direito subjetivo. E aqui nós percebemos porque é que estamos a olhar para um discurso que é tão importante para o discurso jurídico moderno. É uma definição do direito subjetivo, que é, por isso, uma definição do homem ainda, que é estruturado a partir de um conceito de liberdade e igualdade do homem, porque essa dimensão de igualdade é essencial na característica sinalagmática da justiça comutativa, que, portanto, exige aqui esta dimensão de igual posição e, no fundo, do dar a cada um o que é seu, que na arrumação da questão traz a restituição como uma das dimensões do dar a cada um o que é seu, ou seja, a restituição enquanto reposição da justiça, e que, no fundo, explica porque é que é nesse comentário, é essa passagem muito especial que nós vamos encontrar depois aqui o centro das definições de direito, no sentido subjetivo, que explica também, e já agora a restituição é extremamente importante para a formação dos confessores, porque Santo Agostinho tinha estabelecido que a restituição era um dos pressupostos da absolvição. Portanto, além da confissão e do arrependimento, era necessário que o cristão arrependido do pecado restituísse, no fundo, recompusesse a situação justa que tinha sido alterado pelo seu ato, e por isso é que eu dizia há pouco que para estes autores, para estes teólogos, não há uma confusão entre os planos jurídico, moral, teológico. Há uma compreensão da diversidade destes planos, mas da necessidade de eles se integrarem. Nem toda a atuação imoral teria uma consequência necessária no plano jurídico positivo. Há até uma dimensão mais complexa da apreciação do que é o foro externo e o foro interno na apreciação da responsabilidade do homem. Nem todas estas transgressões têm uma correspondente responsabilização no foro externo, mas podem ainda assim exigir uma reparação no foro interno. Mas, de qualquer forma, há, sobretudo, esta imposição de que, para a absolvição, é necessário que haja uma reparação do dano, ou uma intenção de reparar, e, portanto, é preciso saber reparar o dano. Isso significa, e isto tinha sido estabelecido por Santo Agostinho, a questão da restituição como
condição da absolvição. Isto faz com que a restituição se torne num conceito fundamental, obviamente, no ensino da teologia moral, na preparação dos padres, muito particularmente dos confessores. Ora, isto faz com que seja necessário saber distinguir, desde logo, o confessor que orienta o cristão que se vai confessar e que precisa de orientação na sua ação. É preciso que o confessor saiba identificar quando é que há um dano, no sentido jurídico, quando é que foi provocado um dano ilícito e como é que o dano é reparado. E isto tanto no plano, diríamos nós, jurídico-civil, como no plano penal. Estes tratados sobre a restituição são muito ricos na variedade, diríamos nós, de ramos do direito que são ali colocados em teste, porque é mesmo teste. O casuísmo típico do método escolástico é muito importante aqui, porque são as situações de teste que permitem perceber o funcionamento da regra. É nestes tratados que nós vemos, por exemplo, uma discussão sobre a natureza jurídica da escravidão, sobre a natureza jurídica do escravo enquanto pessoa, enquanto titular de direitos, por exemplo. Por exemplo, desenvolve-se o conceito de obrigação de indemnizar do senhor ao escravo, por exemplo. A definição do escravo como alguém que pode ser titular de propriedade é entendido como uma decorrência da natureza do homem, uma rejeição da escravidão como uma instituição de direito natural, por exemplo, mas sim como uma instituição de direito positivo, e, portanto, sujeito ao direito natural, designadamente a esta posição do homem enquanto detentor do poder ou faculdade de se determinar. As limitações impostas pela escravidão nunca eliminavam completamente, por um lado, a dimensão do escravo enquanto pessoa, e por isso, é uma expressão até interessante que por vezes se encontra, qual homo est, porque é homem, essa dimensão antropológica até que a segunda escolástica traz para o discurso jurídico é muito interessante. Veja-se, por exemplo, a revisão que Francisco de Vitória faz na Relectio de Indis, no fundo, para rever os títulos lícitos ou ilícitos, portanto, os títulos legítimos ou ilegítimos dos soberanos cristãos, designadamente do soberano espanhol, sobre os territórios e pessoas dos indígenas americanos, é uma revisão, é um teste, é um voltar à origem e testar numa situação de limite o conceito de homem, o conceito de homem enquanto indivíduo que é titular de direitos. Isto é um discurso profundamente moderno, mas é um discurso que é formulado, introduzido numa escola que é uma escola de continuidade, e eu digo pelo menos confessada ou reclamada, mesmo quando há um afastamento já de algumas das premissas filosóficas e jurídicas, mas é muito interessante ver como esta dimensão antropológica que a segunda escolástica traz. E eu diria, e teria de ser, ou podemos dizer que se percebe pelo menos porque é que são os teólogos a fazer mais do que os civilistas ou os canonistas, no sentido estrito, são os teólogos que têm esta função de interpretar heuristicamente toda a dimensão do homem e, portanto, compreender o sentido último do fenómeno jurídico, que por isso sustentam um discurso jurídico num conceito de homem. E um conceito de homem que supera as distinções que o direito positivo introduz, seja o direito civil, seja o direito de agentes. A escravidão é claramente identificada como uma instituição de direito positivo e não uma instituição de direito natural, designadamente uma instituição de direito de agentes que depois tem uma conformação jurídico-civil numa perspectiva histórica. Mas, portanto, há uma inovação muito interessante
numa linha de continuidade dos efeitos, se quisermos, da utilização dos conceitos de direito suprapositivo e particularmente de lei suprapositiva na conformação do direito positivo. Mais especificamente, nós conseguimos ver muito bem como é que esta utilização das leis suprapositivas funciona como um limite definidor do que é o direito no sentido subjetivo, portanto, o direito enquanto um poder ou faculdade que assiste ao homem enquanto homem, e de como, da identificação desse direito, se identifica depois um conjunto de obrigações de restituição, no fundo, obrigações de reparação desse direito que o homem tem. Porque é homem, independentemente depois do seu estatuto jurídico enquanto homem livre ou escravo à luz do direito positivo. É muito interessante ver que há, como eu dizia há pouco, também uma utilização muito lata, diríamos nós, em função da nossa separação dos ramos do direito, desta perspectiva da integração do direito suprapositivo com o direito positivo e, muito particularmente, de como este conceito de direito natural, de direito no sentido subjetivo, do direito enquanto faculdade ou poder, colocado no plano do direito natural, e em Vitória nós temos isso quando, a propósito deste teste dos nossos conceitos jurídicos ou dos conceitos jurídicos da época, a uma realidade nova ou que aparenta desafiar pela novidade aquilo que são as ideias feitas e bem estabelecidas de como lidar com os poderes e as pessoas e os direitos, quando Vitória, na Relectio de Indis, reafirma na sua análise muito exaustiva, recorrendo a fontes muito diversas, estabelece que os indígenas são titulares do direito de propriedade. O direito de propriedade assiste-lhes enquanto homens, o direito político e, portanto, o direito civil no sentido da instituição de autoridades civis também lhes assiste. Não há nenhum acolhimento da ideia de que a jurisdição ou a extensão de jurisdição do soberano espanhol àqueles territórios e àquelas pessoas se fazia por elas não terem esses direitos estabelecidos. Não, têm esses direitos, em última instância, porque são homens, independentemente de serem infiéis ou de serem pagãos, neste caso. Há uma utilização dos preceitos que tinham sido definidos no Concílio de Constança de 1415, designadamente da condenação das heresias valdense e de Wycliffe relativamente ao conceito de propriedade, porque Wycliffe defendia que o herege e o infiel não tinham direito de propriedade, e isso é absolutamente rejeitado pelas conclusões do Concílio de Constança, que Vitória conhece muito bem, obviamente, e são aplicadas de forma muito linear, diríamos quase, até à situação dos indígenas e das suas autoridades. E, portanto, a rejeição de uma pretensa jurisdição do soberano espanhol sobre territórios e pessoas, por não se lhes reconhecer um direito de propriedade ou um direito de estabelecimento de sociedades políticas, isso é rejeitado. É rejeitado por Vitória é rejeitado por Vitória o poder temporal do Papa, portanto, rejeitando que um dos títulos legítimos de exercício de jurisdição do soberano espanhol no Novo Mundo pudesse ser uma atribuição por bula papal, porque Vitória é muito claro, e isso não é nenhuma novidade nos meios teológicos. O Papa não tem qualquer jurisdição sobre quem não é cristão e, portanto, nenhuma bula do Papa poderia afetar o direito de propriedade, o poder político das autoridades indígenas, nada disso podia ser afetado por uma bula papal e, portanto, há uma estruturação muito clara, utilizando, uma vez mais, recorrendo à doutrina tomista, que no fundo limitava fortemente a intervenção do Papa no plano temporal. Há aqui um conjunto de construções muito interessantes, como eu digo, quer do ponto de vista, do direito civil, e portanto absolutamente fundamental e menos explorado esta questão do contributo
decisivo da segunda escolástica para a estruturação de um conceito moderno de direito subjetivo e, muito particularmente, os direitos naturais em sentido subjetivo, que, por serem naturais, já agora, e isso é também uma dimensão importante jurídica do conceito de direito natural e de estado de natureza, porque, no fundo, este direito natural é um direito que, no fundo, existe no estado de natureza, que nunca existe, não é? É uma construção muito interessante que estes autores têm do estado de natureza e do estado de sociedade. O estado de natureza é um estado hipotético que funciona apenas para efeitos intelectuais de explicação lógica e não cronológica, mas que funciona muito bem dessa perspectiva para estabelecer uma caracterização jurídica do homem independente de uma entidade política, que por definição não existe num estado de natureza. E, portanto, este estado de natureza, que é um estado fora da história, não é? E por isso é que é muito comum encontrarmos nos tratados teológicos esta ideia do homem antes da queda. No fundo, o estado de natureza seria isso. A queda, no fundo, representa essa introdução do homem na história. E, portanto, todos estes autores, e a segunda escolástica é absolutamente decisiva para a construção do contratualismo moderno, esta concepção do homem enquanto ser jurídico, mesmo quando não existe um poder político, significa, por um lado, uma reafirmação da dimensão jurídica do homem enquanto dimensão humana. Não há uma compreensão do homem sem uma compreensão da sua dimensão jurídica. Uma anteposição da posição do homem enquanto titular de direitos antes do poder político, e antes aqui no sentido lógico, e por isso é que, por exemplo, Francisco de Vitória teoriza direitos naturais num sentido subjetivo, começando pelo ius communicationis, o direito natural por excelência, que é o direito que se identifica com aquilo que distingue o homem dos outros seres, que é a sua capacidade de comunicar. Desse ius communicationis extraem-se outros direitos naturais, não é? O direito de migrar, o direito de estabelecer relações comerciais, o direito de navegar livremente. Vitória tem essa passagem na Relectio de Indis, quer dizer, os espanhóis têm tanto direito de navegar até à América, como os índios têm o direito de navegar até à Espanha. Claro que nós depois podemos dizer, enfim, se isto funciona na prática, mas enquanto princípio jurídico é um princípio muito interessante. Portanto, esta identificação de direitos naturais que funcionam como limites à atuação do poder político, designadamente na criação de leis positivas, e nestes tratados de restituição, por exemplo, encontram-se por vezes exemplificações daquilo que a lei positiva não pode fazer, não pode impor, não pode contrariar relativamente a estes direitos naturais. Por exemplo, a ideia de que uma lei positiva que proíba as pessoas por exemplo, de pescar, de apanhar lenha suficiente para a sua subsistência, não são leis legítimas. Mas isto, num sentido jurídico, não produzem efeito, não é? Esse é o grande impacto, diríamos, da construção teológica do direito natural, que é uma construção jurídica e não puramente especulativa, filosófica, teológica, mas sem qualquer ligação com o direito no seu sentido mais puro. Não. A construção do conceito de direito suprapositivo tem um sentido jurídico, que é o de afetar a validade e, portanto, a vinculatividade, a obrigatoriedade das leis positivas, não é? E isso vê-se em diversos níveis. Mas é, sobretudo, muito interessante quando nós olhamos para as várias possibilidades, nos vários ramos do direito, que esta construção traz, porque ela aplica-se, como digo, no âmbito jurídico-civil, no âmbito do direito das sucessões, no âmbito penal, também naquilo que nós diríamos como direito político, não é? Identificar limitações àquilo que o poder político do soberano pode ou não fazer, identificar princípios jurídicos atuantes na ordem internacional, que não tem um soberano,
em que o soberano, na verdade, na construção de Vitória, é a própria justiça que tem de existir em qualquer Estado, a ausência de soberano não é necessária para a existência de direito, de regras jurídicas que garantam a realização da justiça. Em última instância, no âmbito do direito internacional, diríamos nós, do direito das gentes, os Estados soberanos são destinatários de obrigações, designadamente da obrigação de fazer cumprir as regras, que existem sempre. E, portanto, toda a concepção do homem e das suas manifestações, como, por exemplo, as entidades políticas numa ordem internacional, são sempre construídas e perspectivadas num sentido jurídico, estritamente jurídico. E, portanto, há aqui há aqui um manancial imenso de possibilidades de interpretação e de exploração da segunda escolástica, mas eu deixei apenas, algumas notas sobre alguns aspectos mais característicos e sobre o iniciador, ao fim e ao cabo, que é Vitória, não é? Nos seus comentários à Suma Teológica. Obrigada a todos pela paciência. Excelente, excelente, Ana, mais do que notas. Bem, da verdade, conseguiste comprimir de uma maneira muito, muito elegante, em um pouco mais de uma hora de conferência, um arco riquíssimo das contribuições da escola, seja para a construção do discurso jurídico propriamente dito, mas superando algumas mitologias mais ou menos ingênuas ou baseadas em preconceitos retrospectivos, né, sobre a autonomização do direito, vai chegando também a uma análise, seja das características propriamente ditas da escola, a partir dessa interação entre o pensamento teológico como mater scientiorum, orientando, né, a partir da virtude, o pensamento jurídico e a contribuição jurídica. Hoje, eu acho que nós estamos revivendo o momento mesmo de um certo entusiasmo pela segunda escolástica, passado o entusiasmo que eu acho que no século XX se deu em vagas, né? da obra do Brown Scott, já no início do século, depois Schumpeter, já para metade do século XX, e aí depois a segunda escolástica ficou um pouquinho adormecida. Os espanhóis, depois da publicação do Luciano Pereira, novamente retomaram algum entusiasmo, e agora vivemos novamente esse momento, mas particularmente aqui há um detalhe curioso. Na América Latina, a partir de algumas dessas iniciativas do próprio Max Planck, já há uma rede de pesquisa muito interessante entre a América Latina e a Europa, entre várias instituições da América Latina e especialmente o Max Planck, sobre essa segunda escolástica, mas de uma maneira territorialmente ampliada, né? Estudando-se mesmo a penetração dela com autores específicos e características um pouco específicas, para além do espaço europeu, dentro do espaço latino-americano. E sobre isso mesmo é que eu gostaria de te fazer uma breve colocação. Sei que aqui nós já estouramos o horário, mas apenas para não deixar de falar nisso e me contendo para não falar de outras coisas. Mas mencionaste ainda há pouco um dos aspectos que eu acho curiosíssimo do teu trabalho mais recente, dos últimos anos, que é sobre os tratados de restituição. E nessa linha mesmo dos tratados de restituição, numa comparação com o Manual dos Confessores, como Martim de Aspicueta, e alguns dos mais destacados mentores da escola tinham produzido, ou seja, junto com as obras teológico-jurídicas, os manuais de confessores também, e essas coisas não eram absolutamente regiões compartimentalizadas do pensamento, mas eram profundamente integradas do pensamento. E aqui há um elemento que eu considero particularmente relevante para o jesuitismo, e esse que vai penetrar pela América Latina, que os jesuítas acreditavam profundamente
na ideia de que os direitos são um elemento essencial para a limitação do poder. Assim como do ponto de vista da virtude da temperança, né, e a partir dela, da temperança e da fortaleza, que nós moldamos, por assim dizer, também esses impulsos mais selvagens, mais irracionais ou mais bárbaros do comportamento humano. Ou seja, nós nos moldamos e nos aparamos as nossas arestas segundo essa temperança. E do ponto de vista do mundo, da dinâmica entre a sociedade e a justiça, também essa justiça ou o direito que a plasma, né, através das instituições, também controlaria esses impulsos, e especialmente esses mais brutais do poder. E há dois autores aqui interessantes nessa própria pesquisa que hoje tem sido feita no Brasil também, mas também na Argentina e na Bolívia, que são com o João Batista Fragoso, que também viveu entre 1559 e 1639, e o Jorge Benci, um jesuíta, esse particularmente interessante porque não tem nenhum tratado. O Jorge Benci tem homilética, né? Ele tem livros sobre homilias e sobre sermões, mas de ponta a ponta, o tema principal é a escravidão e as obrigações sinalagmáticas entre senhores e escravos, e indo exatamente por alguns dos princípios que mencionaste aqui, tal e qual, escritos mesmo no Economia Cristã, por exemplo, do Jorge Benci. Já estás aí mais do que apontada para isto, e o Jorge Benci vai exatamente nessa direção, dizer, por serem humanos, ou seja, a questão da escravidão não desfaz de modo algum essa radicalidade antropológica, e estabelece obrigações alimentares dos senhores em relação aos seus escravos e a necessidade da conduta temperada e justa em relação aos próprios escravos, bem como bem clara essa questão da limitação do poder. Agora, com indicações que são ligadas à confissão, à teologia moral, mas igualmente de profundo e inegável aspecto jurídico. E aqui é apenas uma nota, e já sei que vais comentar isto já com base no livro. Então, por favor. Né? Não, obrigada, Sandro. Depois vou-te pedir mais indicações sobre este segundo autor, porque eu de facto não estava a reconhecer dentre os autores de tratados de restituição e depois E não há. explicaste que não, mas de facto um dos aspectos às vezes mais surpreendentes, talvez, não é? Que é este tratamento do escravo, este tratamento do escravo numa ótica jurídica de relações sinalagmáticas e que, sem negar as situações em que, à luz da lei humana, se pode admitir que um homem se torne licitamente senhor de outro, que são situações muito reduzidas, que são situações retiradas do direito romano e que são muito limitadas, porque há, apesar do aristotelismo que informa o tomismo de que esta escola se reclama, há, obviamente, diríamos, como um teólogo não poderia deixar de fazer, a rejeição da teoria da escravidão natural de Aristóteles, isso é um dos elementos que é sempre afastado, até porque, obviamente, é contrária à concepção cristã do homem enquanto ser criado à imagem de Deus e que é um pressuposto que é usado na articulação do discurso jurídico para explicar o homem enquanto ser que é naturalmente livre. Esta dimensão da liberdade natural do homem é essencial para a definição do homem como titular de direitos e muito particularmente para aquilo que Soares depois vai fazer, superando, digamos assim,
esta linha mais tomista de Vitória e desta geração, ou desta primeira geração de autores da segunda escolástica, ao superar esta dimensão ou articular esta dimensão do direito enquanto poder ou faculdade, superando pela inclusão de uma linha que nós poderíamos dizer que é uma linha mais influenciada, ou uma linha que incorpora a influência nominalista da dimensão voluntarista do indivíduo, na concepção franciscana, que é a qualificação, no fundo, a caracterização, a definição do direito como uma qualidade moral. E uma qualidade moral, que no fundo é a definição que Francisco Soares nos dá, que, no fundo, estabelece a liberdade originária do homem como, no fundo, como a base do direito, que é esta faculdade de agir. E, por isso, este desenvolvimento da liberdade natural do homem é muito importante nos autores da segunda escolástica, e é muito importante porque, obviamente, são autores que têm de lidar com um fenómeno que é o da escravidão, e da escravidão em larga escala. Portanto, a escravidão é um instituto conhecido na Europa e muito trabalhado pelo direito romano, mas do ponto de vista do seu impacto, obviamente, social, o início da Idade Moderna traz aqui uma realidade muito diferente, e nestes tratados de restituzione é muito quase, faz parte quase do, como se diz, do guião destes tratados. Por um lado, ir às questões difíceis, e a escravidão é, sem dúvida, uma das mais difíceis, porque é aquela que mais imediatamente desafia os postulados que são constantemente repetidos, designadamente o desta liberdade originária do homem, esta liberdade natural do homem. E, portanto, eles gostam sempre muito de explorar esta questão, não é, da aquisição do domínio sobre os homens, porque o homem, enquanto dominus, enquanto detentor de um domínio, que é a manifestação dessa faculdade ou poder, é uma característica do homem, que é depois uma dimensão essencial da caracterização jurídica do homem. Os modos pelos quais o homem se torna servo licitamente são reconduzidos aos princípios do direito romano, designadamente a lei do ventre, não é? Portanto, o filho de escravo é escrava, ou o cativeiro de guerra. E por isso é que também a teoria da guerra justa é tão importante para estes autores, porque não é apenas uma questão básica, central do direito canónico. O direito da guerra é essencialmente construído pela canonística medieval, o conceito de guerra justa é uma construção teológica e canónica, mas há uma outra dimensão para lá da definição, em termos de direito de agentes, da guerra justa. A guerra justa tem um papel muito importante nestes tratados para definir em que circunstâncias é que um escravo é licitamente feito escravo. E por isso é que a questão da guerra justa adquire um papel tão central na literatura desta época, porque é, digamos, o último reduto, digamos que é a única forma de fazer escravos, não é? Tirando aqueles que nascem de escrava, mas, portanto, e estes autores são muito exigentes, não é? São muito exigentes porque, designadamente, lá está, colocando-nos nós nesta situação prática de um padre que tem de orientar um cristão à sua frente, são muito exigentes neste sentido. Não basta que alguém tenha comprado um escravo a quem estava autorizado a vender um escravo. Eu comprei o escravo no mercado de escravos, portanto, este escravo é licitamente meu. Isto não basta. E eles metem-se nos atalhos de isto não basta porque nós sabemos que muitas das vezes estes escravos são vendidos pelos senhores das suas terras, que capturam escravos em guerras injustas, em guerras ilícitas. E, portanto, se a guerra é injusta, não produz efeitos jurídicos, designadamente o Estatuto do Cativeiro de Guerra, que permite a recondução de um homem livre à condição de escravo. E eles dizem isto em várias circunstâncias, não é? Isto tanto é válido para os escravos africanos como, por exemplo, para
o que acontece no Índico, não é? A compra de escravos no Índico é muitas vezes colocado nestes termos. Até eles frequentemente envolvem-se em guerras injustas entre si, são guerras ilícitas, e, portanto, o cristão que vai adquirir um escravo tem a obrigação de se informar sobre se o escravo foi efetivamente escravizado licitamente. E nós sabemos que esta tensão que há em muitos territórios, e na América isto é uma tensão muito particular, não é? Porque há uma ação muito muito incisiva e muito violenta do ponto de vista da retórica e da atuação de algumas ordens para a proteção dos indígenas e, claro, há sempre aquela discussão difícil sobre a proteção dos indígenas e uma relativa desconsideração da proteção do negro, não é? Que, portanto, é importante, mas há essa pressão, como não se pode escravizar o indígena, ou apenas em situações muito reduzidas, embora nós saibamos que depois há regimes jurídicos que, no fundo, simulam isso, não é? O regime das encomendas na América Espanhola, tudo isso que é denunciado por vários, não é? Desde Montesinos, a partir de Montesinos até o Bartolomé de Las Casas, não é? Tão influenciado que é ele que vai para lá para ser o encomendeiro, não é? E que, portanto, fica impressionado com aquilo. Mas esta situação muito particular da escravidão e das relações sinalagmáticas é muito interessante. Por exemplo, a dimensão do que é justo na relação entre o escravo e o senhor, e agora aqui pensando nas situações em que a escravidão é lícita, não é? Portanto, em que o escravo é escravo licitamente. Isso não significa que o senhor do escravo, que o proprietário do escravo, possa fazer qualquer coisa com o escravo, porque o escravo é pessoa. E nós vemos esta expressão ser utilizada. Qua homo est, porque é homem, decorrem depois daí uma série de situações jurídicas, incluindo, por exemplo, algo que é muito interessante e que às vezes talvez não esteja tão presente na ideia que nós temos, na caracterização jurídica da posição do escravo, incluindo, por exemplo, o direito do escravo à propriedade do dinheiro que ganha com o seu trabalho nas horas em que não está a trabalhar para o senhor. E há passagens, eu estava aqui a ver se encontrava, mas não encontro, mas eu posso depois enviar referência de um texto que publiquei sobre esta questão, que é se o senhor de um escravo se apropria de, por exemplo, dinheiro ou de bens que são do escravo, porque se reconhece o direito de propriedade, o escravo tem direito de propriedade. Se o senhor se apropria daquilo que é do escravo e que não é licitamente do senhor, porque, claro, há situações em que o escravo trabalha para que o senhor receba dinheiro, não é? Os casos da Locatio, a professora Margarida Seixas trabalhou isso amplamente, uma tese absolutamente brilhante sobre a construção jurídica da escravidão e a passagem da escravidão ao trabalho livre, não é? Mas, tirando essas situações, reconhece que há outras situações em que o escravo pode, trabalhando nas horas em que não está sujeito à imposição de trabalho pelo senhor, pode trabalhar e nessas situações pode receber o seu dinheiro e esse dinheiro é seu. Se o proprietário do escravo se apropria desse dinheiro, comete um ilícito civil, há uma situação que gera uma obrigação de restituir. Tanto que se reconhece a possibilidade do escravo comprar a sua alforria, não é? O escravo comprar a sua liberdade com esse dinheiro que ganha. A mesma coisa relativamente, por exemplo, ao tratamento excessivamente violento, não é? Do senhor do escravo sobre o escravo no exercício do direito de punir o escravo rebelde, relapso. Um detalhe, Ana, desculpe te interromper. Essa questão que mencionaste vai ser largamente utilizada pelos clubes abolicionistas no Brasil para fomentar as cooperativas que fornecem o dinheiro ao escravo como suposto pagamento por algum serviço específico, mas era destinado especificamente à compra da alforria. Alforria. É muito interessante, sobretudo, quando se olha para a forma como essa posição do escravo é construída do ponto de vista jurídico. Porque é homem, tem direitos. O escravo, e isto é um jogo de palavras que funciona muito bem na versão latina, eu estava aqui
a ver aqui o livro que foi editado. O professor Pedro Calafate dirige uma coleção, a Escola Ibérica da Paz, nas universidades de Coimbra e Évora no século XVI. Eu tive a sorte, o privilégio de poder, com a professora Margarida Seixas, fazer a anotação jurídica do terceiro volume, que é dedicado à restituição, sobre a propriedade e origem do poder civil, e de facto nós encontramos aqui estes jogos de palavras. Eu ia dizer, esta edição é uma edição bilingue. A professora Ana Tarrio, professora extraordinária da Faculdade de Letras do Departamento de Estudos Clássicos, portanto, dirigiu a edição do texto latino, porque isto são textos inéditos, não é? Portanto, a partir de manuscritos que foram editados agora, e há sempre este jogo que é muito interessante, que é o da referência ao escravo como dominus, não é? Porque o dominus é aquele que tem o dominium e reconhece que o escravo pode ter dominium. E, portanto, há situações em que o escravo pode ser dominus. E, portanto, nunca há um apagamento total do escravo, do ponto de vista jurídico, porque ele é homem. E, portanto, esta é uma lição muito interessante, e há aqui muita coisa a explorar. Eu espero poder continuar a trabalhar nisto, provavelmente até ser velhinha, porque está aqui um manancial imenso a explorar, mas até para perceber, por exemplo, a construção de uma noção geral da obrigação jurídica. Uma teoria geral da obrigação jurídica, porque nós vemos que estes tratados têm essa dimensão de grande complexidade. E volto a dizer, do ponto de vista da caracterização metodológica desta escola, naquilo que há de continuidade com a escolástica medieval, há aqui pontos muito interessantes, como esta dimensão casuística, que na verdade não impede que se chegue a formulações sistemáticas, porque obviamente que a noção de sistemática é aqui também um pouco anacrónica, mas nós conseguimos começar a ver nestes textos que têm essa dimensão casuística, por causa disso também, a construção de um conceito geral de obrigação, que não existia, não é? E também há aqui alguns elementos interessantes. Eu vou explorar isso também na comunicação que farei no Congresso da European Society, onde também vais falar, não é, Sandra? Vou falar. Lá estaremos. Sobre a utilização do direito romano, e designadamente do direito romano, revisto pelo humanismo jurídico e até pelas escolas protestantes alemãs, não é? Do direito romano, a forma como são utilizadas pelos autores teólogos da segunda escolástica na construção do conceito de obrigação. Portanto, há aqui dimensões de inovação muito, muito interessantes, que devem ser explorados. Isso que estavas a dizer é verdade. O Instituto Max Planck tem feito um trabalho muito interessante em articulação com entidades académicas americanas, para, no fundo, explorar esta dimensão muito rica, não é? Como eu disse, nós falamos de segunda escolástica, isto não é de todo um bloco uniforme. Aliás, basta ver o que um Luís de Molina sofre dentro da própria hierarquia, não só da Igreja, mas da academia, com as suas formulações já perigosamente individualistas e muito próximas de algumas concessões de Erasmo, de graça e de determinação, de determinação, mas não é um bloco. E eu acho que, de facto, o que acontece na América, que é riquíssimo, e porque os jesuítas aí são muito importantes, porque eles têm os seus colégios e têm uma dimensão didática muito forte. A orientação, a Ratio Studiorum dos jesuítas é um aspecto também absolutamente fundamental para perceber como é que uma orientação organizada do estudo também promove determinadas inovações no conhecimento jurídico que é produzido. E a realidade da América é uma coisa extraordinária, não é? E do ponto de vista mesmo da metodologia historiográfica, o fato, eu acho que é um grande pecado, se podemos dizer assim, nessa metodologia, que foi, ao termos considerado que a América Portuguesa, por exemplo, vai ter universidades e faculdades apenas no século XIX,
Então, Pois, algo da história intelectual fica com os olhos voltados para o século XIX como um marco. claro, Esquece, ignora completamente as escolas jesuíticas e o que escreviam e, se não escreviam tratados, como é o caso do Jorge Bense, mas havia a publicação da homilética, como nós já sabemos por causa das cartas e dos sermões do Padre Vieira, ora por exemplo. está, Se exatamente. tivéssemos ignorado isto, teríamos perdido o monumento da língua portuguesa. Mas não há propriamente um tratado ali, mas os sermões são uma fonte histórica extraordinária. E nós temos esses elementos de restituição, né, ali na homilética de Bense. Vou explorar esse autor porque Faço questão é de uma lhe outra fornecer as forma. indicações aqui Obrigada, que Sandro, tenho, tá? obrigada. Mas eu que agradeço, somos todos aqui devedores da sua gentileza, do seu tempo e de Do vosso, toda obrigada. essa inteligência. Muito obrigado mesmo. Eu creio que todos que estivemos aqui aprendemos muito nesse momento, Ana, e espero podermos falar novamente a respeito em algum momento aqui da trajetória desse Certamente, nosso grupo de pesquisa. certamente. Seja abraçada por todos nós, receba nossa saudação e Obrigada. nossa gratidão. E agradeço também a todos que estiveram presentes até aqui. Em breve eu aviso sobre a disponibilização da gravação da Ana. Vamos guardar aqui esta conferência preciosa no nosso canal. Muito obrigado. Obrigada, Sandra, e obrigada a todos pela vossa paciência. É um gosto poder conversar e falar para quem está interessado nestas matérias. Desejo muitas felicidades no vosso seminário e nos vossos estudos e espero poder rever-vos, ou por Zoom, ou na faculdade, um dia destes. Todos bem-vindos, obviamente. Com muito gosto. Minha cara, Adeus, uma boa Sandro. noite. Boa Boa noite noite. a todos também. Boa Até, noite. bom descanso. Muito simpático.